Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta da verdadeira matemática por trás das compras em leilões. Existe um mundo gigantesco de oportunidades financeiras esperando por quem entende as regras do jogo. Mas, para aproveitar isso de verdade com segurança, é preciso ir muito além da superfície. Nosso grande objetivo aqui é desmistificar de vez as taxas, revelar o custo real de cada operação e mostrar, na ponta do lápis, como calcular aquelas economias absurdas que tornam esse mercado tão fascinante. Sabe aquela cena clássica do leiloeiro batendo o martelo? Dá aquela sensação de, ufa, acabou, é exatamente esse o preço, né? É muito fácil a gente se deixar levar pela adrenalina da disputa. Mas olha, é aí que muita gente se engana. Quem busca resultados sólidos precisa entender desde o primeiro minuto que o valor do arremate não é o preço final, ele é só o ponto de partida de uma equação muito mais interessante. Bom, para dominar esses cálculos de vez, nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O custo além do lance. 2. Como calcular o custo real. 3. Casos práticos de economia. 4. O perfil das plataformas. E 5. As regras e precauções. Número 1. O custo além do lance. Chegou a hora de olhar para além do bater do martelo. Toda essa história começa na lei, tá? Tem um decreto antigo no Brasil, lá de 1932, que define uma regra sagrada. A comissão do leiloeiro tem um teto, um limite máximo legal de 5% sobre o lance vencedor. Essa é a recompensa pelo serviço do profissional que está ali suando a camisa e conduzindo tudo. E o mais importante é que esse número exato tem que estar escrito de forma super clara no edital. Então, antes mesmo de pensar em dar um lance, essa é a primeiríssima taxa que tem que ir para a sua planilha. Número 2. Calculando o custo real. É agora que a gente coloca a mão na massa. Vamos ver como isso se constrói na prática. A gente pode pensar no custo real como uma escadinha de 5 degraus. Degrau 1, o lance vencedor em si. Degrau 2, aqueles até 5% da comissão que a gente acabou de falar. Degrau 3, os impostos para transferir o bem. Degrau 4, as dívidas antigas, tipo aquele IPVA ou condomínio atrasado, que o edital já avisa que vão sobrar para o comprador. E por fim, o degrau 5, qualquer taxinha administrativa extra cobrada pela plataforma. Juntando essas 5 peças, o cálculo fica exato, redondinho, e o melhor, com 0 surpresas. Número 3. Casos práticos de economia. Porque falar de teoria é fácil, né? Vamos para os números reais. Imagina só esse cenário da Navarro Leilões. Um carro foi arrematado por R$ 25 mil. Aplicando a nossa escadinha, a gente soma a comissão de 5%, que dá R$ 1.250. Aí, lendo o edital, tinha um IPVA atrasado de R$ 1.800. E, claro, a taxa de transferência lá de R$ 600. É exatamente assim que um lance inicial de 25 mil começa a engordar com os encargos que fazem parte do pacote. Mas aí é que está a grande sacada de tudo isso. Quando a gente soma todas essas taxas, o custo total vai para R$ 28.650. Parece que encareceu muito, né? Só que o valor de mercado desse carro lá fora é de R$ 38 mil. Ou seja, mesmo pagando toda a burocracia, a comissão e as dívidas, quem comprou ainda garantiu um desconto massivo de 24,6%. É uma economia limpa de mais de R$ 9 mil na conta. Agora, mudando de marcha para o setor de imóveis, os números absolutos ficam bem mais pesados. Pegando o caso do Freitas Leiloeiro, um arremate de R$ 180 mil. Só a comissão de 5% já bate nos R$ 9 mil. E o mercado imobiliário tem aqueles impostos que não tem como fugir, né? O ITB custou R$ 6.600 e as taxas de cartório mais R$ 2.200. E olha que interessante o impacto disso tudo. O custo total encosta em quase R$ 198 mil. É um belo salto do lance inicial. Mas o alívio vem agora. O imóvel vale simplesmente R$ 300 mil no mercado. O resultado é uma economia espetacular de 34%. É literalmente mais de R$ 100 mil de vantagem financeira numa tacada só. Isso mostra o poder de forro tremendo de um leilão judicial bem analisado. Voltando para os veículos, vamos dar uma olhada na plataforma Copart. O lance vencedor foi de R$ 40 mil. A comissão padrão somou R$ 2 mil. Mas atenção total aqui. Plataformas gringas ou focadas em alto volume costumam ter taxas variáveis extras. Nesse caso, foram R$ 1.200 a mais só de taxa de plataforma, fora os R$ 3.500 em dívidas do próprio veículo. Fechando a conta desse caso, o valor inchou bastante, indo para R$ 46.700. Acabou o lucro? Que nada! O carro estava avaliado em R$ 65 mil. Então a gente ainda tem uma margem fantástica de 28,1% de economia. Percebe como as taxas diminuem o lucro? Com certeza, mas definitivamente não destroem o negócio se a lição de casa for bem feita.
E o mais fascinante disso tudo é a média. Juntando esses 3 casos super diferentes, a economia efetiva média ficou em quase 29%, ou mais precisamente, 28,9%. E pessoal, isso não é obra do acaso. Esse número cai exatamente naquela janela mágica de 20 a 40% de desconto que quem opera nesse mercado aqui no Brasil vê o tempo todo. A matemática prova por A mais B que sim, os leilões valem muito a pena. Número 4. Perfis das plataformas. Porque saber escolher onde comprar é tão importante quanto saber fazer a conta. Se a gente colocar essas 3 gigantes lado a lado, as diferenças gritam. A Navarro Leilões tem uma reputação estelar por aí, com editais super transparentes e resolve mais de 85% dos problemas no Reclame Aqui. Já a Copart é aquela máquina multinacional de vender veículos com uma baita tecnologia, mas que exige atenção redobrada com aquelas taxas extras variáveis que vimos. E o Freitas Leiloeiro domina a cena dos imóveis judiciais, oferecendo descontos que chegam a ser absurdos, justamente porque eles detalham cada vírgula das confusões jurídicas e dívidas lá no edital. Número 5. Regras e precauções finais. Aquela proteção essencial antes de dar o lance. Isso aqui tem que ficar gravado na mente de todo mundo. Desistir de um lance vencedor não apaga as dívidas por mágica. O arrependimento em leilão custa bem caro. Depois que o martelo bate, o compromisso legal de pagar a comissão do leiloeiro e a multa já está valendo. Não tem dessa de devolver amigavelmente por falta de planejamento financeiro. A conta realmente chega. E só para não restar nenhuma dúvida sobre a conta em si, aqui no Brasil, o peso de pagar a comissão padrão de até 5% cai sempre única e exclusivamente no colo do comprador. Pode até acontecer do vendedor pagar um extra para o leiloeiro pelos serviços? Pode, mas isso é uma negociação lá deles. Essa comissão de remate é obrigatória e é o comprador que tem que bancar, sem exceção. E tudo isso nos leva a uma provocação final super importante. Será que aquele desconto astronômico compensa as taxas para quem tem preguiça de ler o edital? A resposta fria da matemática é não. A mágica dos 30% ou 40% de desconto só existe para quem tem a disciplina de ler as regras, mapear os débitos e fazer toda a conta com calma. O mercado de leilões adora recompensar a preparação, mas ele não perdoa quem vai no improviso. Fica aí o convite. Que tal mergulhar mais nessas pesquisas e transformar cálculos precisos em negócios verdadeiramente extraordinários?